This call is now being recorded. Olá, meus amigos, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de óptica. Estamos no capítulo 1, Introdução à Óptica Geométrica. Tá? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 1, que falta um pedaço bem curto. Tá? Vamos finalizar aqui bem rapidamente. E aí a gente já entra no capítulo 2, que é o chamado espelho plano. Tá? Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com espelho plano. Diga aí, Neto. Foi. A aula passada a gente falou sobre eclipse, as fases da Lua, certo? Show de bola. A gente conheceu os princípios da óptica geométrica, né? O princípio da propagação retilínea da luz, que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Qual é a grande consequência da luz propagar em linha reta? É a possibilidade de formação de sombras e penumbras. Tá? Se eu tiver uma fonte pontual e colocar um anteparo na frente, você vai ver uma região de sombra, que é a ausência total de luz. Se você tiver uma fonte extensa, aí você vai ter uma região de sombra e uma região de penumbra. Né? O outro princípio que a gente conheceu é o princípio da reversibilidade, que diz que o caminho da luz para ir de um ponto ao outro é o mesmo caminho que ela segue para voltar. Né? Então, se você consegue enxergar os olhos de alguém, pode apostar que esse alguém consegue enxergar os seus olhos, porque o caminho da luz de ida e volta é exatamente o mesmo. Tá? E o último princípio que eu mostrei para vocês é o chamado princípio da independência, que a gente já tinha conhecido lá em ondas, que quando dois raios luminosos se cruzam, né, isso aí não vai ser válido só para raios luminosos, aqui a gente está falando raios luminosos, que a gente está trabalhando com óptica, mas esse princípio é válido para qualquer tipo de onda. Quando duas ou mais ondas se cruzam, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido, certo? Ainda com relação ao princípio da propagação retilínea da luz, né, a gente viu que as consequências sombra e penumbra, como eu acabei de dizer, e disso aí é que vem os eclipses, né, devido ao fato da luz propagar em linha reta, que vai ter aquele cone de sombra atrás da Lua, atrás da Lua para eclipsar o Sol, ou atrás da Terra, né, para eclipsar a Lua, né, que a gente viu lá os eclipses do Sol, o eclipse solar e o eclipse lunar. Também é consequência do princípio da propagação retilínea da luz. E outra consequência do princípio da propagação retilínea da luz é o que a gente vai ver agora, que é a chamada câmara escura de orifício, que nada mais é do que uma caixa com um orifício. Aqui no fundo da caixa a gente coloca algum material translúcido, tipo um papel vegetal, e ao colocar um objeto na frente dessa caixa, quando esse objeto é iluminado, tá? Quando ele emite luz aqui em direção à caixa, esses raios luminosos eles vão passar aqui pelo orifício, e a gente vai observar aqui nas costas da caixa, lá no papel translúcido, lá no fundo da caixa, que é formada a imagem do objeto. A gente coloca, sei lá, tipo uma vela aqui na frente, tá? E a gente observa a imagem da vela lá atrás. O detalhe é que perceba que a imagem aparece de cabeça para baixo, né? Isso é uma consequência da propagação retilínea da luz, porque veja que um raio luminoso que vem aqui da cabeça da seta, ela passa pelo buraco e incide lá no fundo da seta, certo? Só um minuto, tem alguém tentando entrar aqui, deixa eu permitir, não sei se a pessoa já conseguiu entrar. Pronto. Ok. E o raio luminoso que vem aqui do pé da seta passa pelo orifício e é projetado lá em cima. É por isso que, né, o raio que vem de cima é projetado lá embaixo, o raio que vem lá de baixo é projetado lá em cima. Isso faz com que a imagem seja invertida verticalmente em relação ao objeto, né? O objeto aqui está em pé, a imagem aparece deitada. Além dela inverter assim, pessoal, verticalmente, tá? Ela inverte também horizontalmente. Se você colocar tipo um boneco que não tem, por exemplo, sei lá, um dos braços, tipo um pirata que não tem uma perna,
tá? Se o boneco não tem a perna direita, lá no fundo, que vai aparecer a imagem aqui, a imagem vai ficar invertida, o boneco de cabeça para baixo, né? Só que a perna da imagem que vai estar faltando vai ser a esquerda, porque ele inverte também a direita com a esquerda, porque um raio que vem de um lado, passa pelo orifício e é projetado do outro lado. Minha câmera está funcionando não, pessoal? Minha câmera está funcionando aí, não? Aqui parou. Tá, né? Oxe, para mim parou aqui de funcionar, mas tudo bem. Ok, então está funcionando para você, está ótimo. Beleza, então não esqueça disso. Na câmera escura de orifício, primeira coisa, aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Né? Veja que a imagem é invertida por isso, porque o raio vem em linha reta. Tá? Então ele vai sair aqui da parte superior, vai lá embaixo e vice-versa. Isso vai inverter a imagem verticalmente, mas também inverte horizontalmente. Tá? A gente pode descobrir o tamanho dessa imagem. Tá? O tamanho da imagem aqui. A gente descobre esse tamanho a partir da observação geométrica desses triângulos aqui. Ó. Vocês conseguem ver esse triângulo que está aqui fora? Esse triângulo aqui. E tem um triângulo lá dentro da caixa, esse daqui que está pontilhado. Tá? Esses dois triângulos, como eles são aqui opostos pelo vértice, eles vão ter ângulos iguais. Então, eles são semelhantes. E aí a gente vai poder aplicar a semelhança de triângulo, tá? Dizer que a altura do grande, no caso aqui a base do grande, está para a base do pequeno, que é a altura do objeto, tá? Isso aqui é o que a gente chama de objeto, o corpo que a gente colocou aqui na frente da câmera escura. E o que é projetado lá no fundo da caixa, o HI, é a altura da imagem, a imagem que é projetada, certo? Então, a base do triângulo grande está para a base do triângulo pequeno, assim como a altura, que é essa distância do objeto até o orifício, eu estou chamando de DO, distância do objeto, está para a distância da imagem. Tá? Então, vai aparecer questões que vai pedir para você calcular a altura da imagem projetada no fundo da caixa, e aí ele vai dar para você qual é a altura do objeto, qual é essa distância do objeto ao orifício, e qual é a profundidade da caixa, que é a distância do orifício até a imagem. Tudo bem? Semelhança de triângulo. Tranquilidade? Show de bola. Legal, então vamos para frente. Só queria fazer alguns comentários. O princípio de funcionamento da câmara escura de orifício, pessoal, é idêntico ao princípio de funcionamento da câmara fotográfica, certo? E também o princípio de funcionamento do nosso olho, o olho humano, tá? No olho humano, a gente vai ter na frente do olho, a abertura do olho, um pequeno orifício na frente do olho, e a luz vai entrar por esse orifício e vai acabar sendo projetada lá no fundo do olho, que é uma região chamada de retina, tá? E a imagem vai ser projetada na retina, lá no fundo do seu olho, assim, ó, invertida. Só que aí, quando essa imagem é enviada ao seu cérebro através de sinais elétricos, impulsos elétricos, né, no nervo óptico e tal, até o seu cérebro ele se encarrega de desinverter a imagem, tá? Mas a princípio a imagem é formada no fundo do seu olho dessa maneira aqui, tranquilo? Invertida. Pois bem, e também gostaria de comentar a questão do ângulo visual. O que é o ângulo visual? Se você tiver um objeto aqui e você traçar uma linha que parte da parte superior do objeto até o seu olho e da parte inferior até o seu olho, entre essas duas linhas vai ter um ângulo. Aqui, alfa, esse ângulo aqui. Esse ângulo é chamado de ângulo visual. Perceba que esse ângulo é alterado quando você aproxima ou afasta o objeto. Se eu pegar esse objeto e aproximar, em vez de ele estar aqui, ele está aqui. Veja quando eu traçar os raios aqui do pé do objeto para o meu olho e da cabeça do objeto para o meu olho, agora o ângulo que vai ser formado aqui, o nosso ângulo visual, vai ser maior do que antes. Esse aumento, aí você diz, tá, e daí que aumentou o ângulo visual? Isso é importante porque as nossas percepções de objeto grande ou pequeno, a gente diz, parece grande ou parece pequeno, está relacionado ao ângulo visual. Quanto maior o ângulo visual,
nos dá a impressão de que o objeto é maior. É por isso que, se você enxergar o mesmo objeto, mas ele estiver muito longe, dá aquela impressão que ele é bem pequenininho. Tipo, você observar edifícios a partir de um avião, né? Você vai observar os edifícios bem pequenos, né? É importante, óbvio, né, que perceber que o tamanho dos objetos não mudaram, óbvio, né? O que mudou aí é o ângulo visual, né? O que dá essa sensação que faz parecer que o objeto fica maior ou menor. Você enxerga uma árvore de bem perto, né? Você está enxergando bem perto essa situação aqui, ó, tá? Isso vai fazer com que o ângulo visual seja maior, você vai achar a árvore bem grande, né? Se você olha ela bem longe, aí vai diminuir o ângulo visual, ela vai parecer menor. É uma situação como essa daqui. Você vai se afastando da árvore, o ângulo visual vai diminuindo, e isso vai fazendo parecer que a árvore é cada vez menor. E a partir disso, fica impossível responder questões desse tipo aqui. Ó. Se eu chegar para vocês e perguntar qual dessas esferas aqui é maior, a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta esfera? E aqui é impossível dizer quem é maior, tá? Porque pode ser que todas elas sejam, por exemplo, do mesmo tamanho, e essa daqui esteja mais afastada, essa daqui esteja mais próxima, e devido à questão do ângulo visual, essa aqui pareça maior do que essa, certo? Beleza? Então, essa é a definição de ângulo visual. Então, com isso, a gente fecha o capítulo 1. Para fechar, vamos fazer uma questãozinha aqui. Dá uma olhada, vê se vocês conseguem fazer essa questão. Tenta aí. Vamos ver aqui o que foi que vocês marcaram. Neto acha que é a letra C. Mais alguém? George. Emily. Emily está em dúvida entre C e D. Laísa C. Luana D. João Paulo D. Ok, vamos fazer. Vamos lá. Então, o orifício de uma câmara escura está voltada para o céu numa noite estrelada. A parede oposta do orifício é feita de papel vegetal translúcido, que é para você poder visualizar a parte de fora da caixa, né? A caixa está aqui na sua frente, e você aqui fora da caixa, você poder ver a imagem que é formada por dentro, no fundo, né? Por isso tem que ser um papel translúcido. Um observador que está atrás da câmara, se olhasse diretamente para o céu, veria o Cruzeiro do Sul conforme o esquema 1. Então, isso aqui é o Cruzeiro do Sul quando você olha diretamente para ele. Quando você olha para o céu, você vê isso aqui, certo? Olhando a imagem no papel vegetal, por trás da câmera, o observador vê o Cruzeiro conforme qual esquema? Então, você vai ter que lembrar que a imagem na câmara escura de orifício, ela inverte tanto na vertical como na horizontal, pessoal. Certo? Se você marcou letra D, que foi o que alguns marcaram aí, ó, veja comparando o 1 com o 4, você fez a inversão aqui apenas na vertical. Você trocou aqui só a parte de cima com a parte de baixo. Você esqueceu de inverter também na horizontal, certo? Então, você faz isso. Você inverte na vertical, aí fica que nem o 4, né? Aí agora, você inverte na horizontal, tá? Aí vai ficar igual ao
3, tá? Essa ordem, ela é irrelevante, tá? Você poderia trocar primeiro na horizontal, por exemplo, aí ficaria igual 2, certo? E depois você inverteria na vertical, né? Cadê? Aqui. Aí inverteria na vertical, aí ficaria igual ao 3, beleza? Então a ordem não importa se você inverte primeiro na horizontal ou na vertical. Então a resposta é a letra C. A resposta é a letra C. Tranquilidade, né? Pronto, então com isso a gente finaliza o capítulo 1, Introdução à Óptica Geométrica, tá? E vamos iniciar o capítulo 2. Então eu vou finalizar aqui o vídeo e vou iniciar outro, tá? Só para ficar organizado. Deixa eu finalizar aqui a gravação.